Fala galera, tudo bem? Olha só, para falarmos de período regencial, obrigatoriamente nós temos que falar sobre as revoltas regenciais. Não foram poucas, na verdade foram muitas revoltas. No caso, nós vamos hoje analisar apenas 5 revoltas, tranquilo? É o seguinte, existe um contexto geral para que tenha ocorrido esse grande número de revoltas no Brasil naquele momento. Por quê? O que estava acontecendo? Olha, primeiro que você vai ter que entender que, de uma forma geral, existe uma disputa política em curso no Brasil. Os chamados exaltados, por exemplo, os liberais exaltados, eles são cada vez mais isolados, eles são cada vez mais deixados de lado. Lembrando que o Partido Liberal, uma forte atuação durante os primeiros anos do período regencial, você vai ter que perceber que existe, então, de tempos em tempos, uma forma de incitar movimentos locais, a fim de mostrar, a fim de tentar mostrar que o governo ele é um governo instável. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, quem é que estava governando? São regentes. Beleza. Você tem os regentes, primeiro a regência trina permanente, depois a regência una, mas o que você vai ter que entender é o seguinte, que a eleição, ela não era uma eleição para todos. Não era todo e qualquer cidadão que podia participar dessa votação. Na verdade, eram aqueles que podiam comprovar renda. Exatamente. Então, existe ali um não reconhecimento em relação a esse governante que está mandando. E aí você para pensar o seguinte, Guilherme, mas poxa, e com Dom Pedro as pessoas reconheciam? Reconheciam, gente. Com Dom Pedro II, então, se Dom Pedro II estivesse no poder, aí que reconheciam mais ainda. Lembrando, existia ainda aquele caráter, aquela ideia de um representante de Deus na Terra. Então isso fortalece muito a figura do Dom Pedro, a figura do imperador. Tá? Então as pessoas não reconhecem a legitimidade no período regencial. Tranquilo? Terceiro ponto, o que a gente vai entender, que existe um radicalismo muito forte em relação aos movimentos e uma repressão muito violenta. Lembrando, quem é que combate todo e qualquer movimento regencial? Quem é que combate todo movimento popular? É a Guarda Nacional. Ou seja, a gente vai entender que essa Guarda Nacional, ela não media esforços para coibir os movimentos. Tá? Então, esses 4 pontos que eu coloquei para vocês, na verdade, são as características gerais dos movimentos que estouram no período regencial. Tranquilo? Destaquei para vocês aí as revoltas, as 5 revoltas, com a sua localidade. Primeira, falar sobre Farroupilha. Olha, o movimento da Farroupilha foi o período mais longo, foi o movimento mais longo de todo o período regencial. Foi, na verdade, aquele que dura de 1835 a 1845. Percebam, invade até o Segundo Reinado. O que estava acontecendo no sul do Brasil? Olha, historicamente, no sul do Brasil, o que nós tínhamos eram grandes estancieiros gaúchos. Quem são estancieiros? São fazendeiros gaúchos. São pessoas que produziam carne e produziam um tipo específico que era o charque, como se fosse uma carne seca. Só que na época, o Brasil ele passou a, de certa forma, beneficiar a importação da carne argentina, o que gerou uma forte insatisfação nos rio-grandenses, na galera do Rio Grande do Sul. Tranquilo? E aí tentou-se negociar com o governo regencial, que não atendeu os desejos dos rio-grandenses, dos estancieiros gaúchos. E como resultado, eles pegaram em armas e lutaram para o processo de independência. Ou seja, nós temos o movimento da Farroupilha, um movimento de distanciamento em relação ao governo, ao resto do Brasil. Eles desejavam, inclusive, estabelecer uma república. Lembrando, se esse movimento é um movimento de pessoas que produzem carne, são estancieiros, são fazendeiros, será que esse movimento é popular ou elitista? Elitista, exatamente. Guilherme, mas eu escutei falar que a Farroupilha vai utilizar mão de obra escrava. Inclusive, os escravos apoiaram o movimento ali. Olha, é verdade. Na verdade, os estancieiros gaúchos, eles propuseram para os escravos o seguinte, se vocês lutarem por nós vamos promover a emancipação de vocês. Guilherme, então eles são emancipacionistas? Não, apenas com aqueles escravos que lutarem por eles. Dentro da República Farroupilha, inclusive, ainda teria escravidão. Então tomem cuidado, beleza? Esse movimento ele não tem sucesso e será o próprio Dom Pedro II, lá em 1845, que vai negociar com esses revoltosos.
Se eu falo que é um movimento elitista e chamo de farroupilha, né, que vem de farrapos, poxa, não faz muito sentido. Porém, quando a guerra acontecia, você tinha os soldados brasileiros uniformizados e os soldados do Rio Grande do Sul, né, que estavam vestindo roupas comuns e que foram chamados de farrapos, né, exatamente por essas roupas não serem, uniformes militares. Tranquilo? Beleza. Outro movimento que nós temos que destacar é a Sabinada. Olha, a Sabinada ela ocorre na Bahia, e a Sabinada tem uma característica muito interessante. A Sabinada, ela propôs também a independência do Brasil. Caraca, que é isso? Sério? Mas é algo mais específico. Porque não é só a independência do Brasil. É, na verdade, a independência do Brasil até que Dom Pedro completasse a maioridade. Então, é bem específico nesse sentido, certo? Beleza? Também não terá sucesso, será reprimido, né? A Guarda Nacional vai reprimir, né, o movimento, né, do Sabino, que é exatamente o nome do líder, né, do movimento. Tranquilo? Outro movimento que nós temos que destacar é a cabanagem, né, no Pará. Olha, cabanagem, gente, quem vive em cabana é aquele que vai participar do movimento da cabanagem. Que vive em cabana, será que são ricos ou pobres? Pobres, é um movimento popular. Olha, a cabanagem também será reprimida pela Guarda Nacional. A cabanagem, né, que foi reprimida pela Guarda Nacional, era um movimento popular que não terá sucesso, né? A cabanagem, ela tinha ali como desejo mudanças políticas, sociais e econômicas. Não era um movimento separatista, né? Não propôs, né, a separação, apenas desejava mudanças, né, para a região do Pará, uma região muito abandonada do período ali da Guarda Nacional. Assim como a balaiada, que ocorre no Maranhão. Olha, balaiada vem de balaio, né? As pessoas utilizavam balaio, né, que era um objeto, né, para transportar produtos. Eram pessoas também muito populares, que assim como, né, a cabanagem, desejavam mudanças políticas, sociais e econômicas. Lembrando, né, o Maranhão muito abandonado politicamente, né, abandonado economicamente. Então buscava-se melhoria nas condições, também não é um movimento separatista. E a última é a chamada Revolta dos Malês, na Bahia. Gente, malês é um grupo, né, de escravos islamizados, beleza? Na Bahia, tá, esse grupo ele vai se revoltar contra a estrutura, né, local da Bahia. Ou seja, são escravos islamizados que querem criar um Estado Islâmico próprio. Ou seja, todos aqueles que não fossem, né, que não defendessem, assim como eles, o islamismo, seriam perseguidos. Exatamente. Né? Esse movimento ele também não terá sucesso. Né? Inclusive, mais uma vez, a Guarda Nacional atua, o governo atua e reprime, né, a revolta dos malês. Para a gente vai perceber o seguinte, que muitos desses escravos, né, muitos desses malês, eles são, né, devolvidos para o continente africano, porque existia um receio, né, de que eles promovessem mais uma vez um movimento aqui no Brasil. E esse movimento é um movimento de escravos, né? Então a problemática é muito maior. Ou seja, cara, são 5 movimentos, são 5 revoltas, né, no período regencial. Cara, a gente percebe que o grande número de revoltas gerava um grande medo, né, no próprio governo regencial. Ou seja, assim como tinham tido 5 revoltas, outras poderiam vir a ocorrer e conseguir, inclusive, a separação. O que poderia, na verdade, gerar uma grande crise política interna brasileira. Então, nós vamos perceber que esse grande número de revoltas, inclusive, vai estar associado àquilo que nós chamamos de golpe da maioridade. Ou seja, né, o apoio de que Dom Pedro, mesmo sem ter maioridade, assuma o governo. Mas são cenas para um outro capítulo. Tranquilo, galera? Beleza? Valeu, até a próxima, hein? Tchau, tchau.